Para quem não me conhece, meu nome é Gerson Santos, eu estou na Alemanha desde 2016, sou engenheiro sênior aqui e eu ajudo engenheiros a conseguirem a sua vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem alemão, tá bem? E aqui eu abordo temas relacionados a conseguir essa oportunidade, a estratégias, né? E você entender as nuances desse mercado de trabalho que não é nada similar com o mercado de trabalho brasileiro. Por isso é importante vocês entenderem cada detalhe que eu passo aqui e se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, né? Lembrando que as perguntas são respondidas no final da live, tá bom? Como de praxe, eu tenho aqui as minhas notas para ajudar, né, a acelerar essa live, fazer ela ficar mais produtiva e que vocês tenham aí todo o conteúdo que eu trouxe e depois vocês ficam à vontade para perguntar, tá bem? O tema da live é por que engenheiros com pouca experiência ainda têm muitas chances aqui no mercado de trabalho alemão, né? Porque que a Alemanha ela é aberta a engenheiros que também têm pouca experiência, que são recém-formados, né, que nunca atuaram como engenheiro. Então, por que isso, né? Então, é muito comum ver no Brasil engenheiros recém-formados, né, até com um pouco de experiência, desempregados, né? Porque no Brasil tem uma situação diferente, né? Tem, enfim, alguns problemas em relação a, enfim, seguir as regras de contratar como engenheiro, né? Ao invés disso, eles escolhem contratar como analista. O budget, né? Vamos dizer assim, o investimento aí das empresas, ele não é o mesmo que aqui na Alemanha. Então, eles têm que trabalhar diferente, com uma estratégia diferente. Enfim, tem várias vertentes que no Brasil são diferentes da Alemanha. E por que a Alemanha ela olha para o profissional, né? E agora eu estou falando de engenheiros, né? Mesmo recém-formado, com um olhar de esperança e de acolhimento. Porque a Alemanha ela já tem isso no sangue, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas a Alemanha ela trabalha com alguns métodos para inserir os jovens no mercado de trabalho. Mesmo aqueles que queiram só seguir na parte de capacitação profissional ou aqueles que querem ir para a parte universitária, eles têm a possibilidade de fazer a teoria e a prática juntos, tá bom? Né? Aqui tem o Duales Studium, que é para quem quer fazer uma faculdade já conectado com empresas, né? Fazer essa prática dentro de empresas. E aqui tem o Ausbildung, que é como se fosse um técnico, mas muito vinculado à empresa, né? Por que eu estou explicando isso? Né? Eu não estou nem falando que é para vocês pensarem em fazer isso. Eu estou falando que a mentalidade da Alemanha é de formar, né? Criar talentos, né? Então ela não quer pegar alguém pronto. É óbvio que existem cargos e muitos que querem sênior, que querem pleno, mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui no LinkedIn, para vocês terem noção, eu tenho mais de 4.000 vagas para engenheiros júniors, ou seja, início de carreira, tá? Então, a Alemanha ela é muito aberta e ela acolhe muito o profissional também que está começando a carreira, né? E é por isso, é porque ela tem a cultura de ajudar esse profissional a entender, né, a começar na carreira, né? E o que a gente vê bem diferente no Brasil, que a gente vê aquela vaga júnior com experiência. Aquilo lá é meio que quase que utópico, né? E daí você pode falar, pô, Gerson, mas eu também vi na Alemanha vagas júniors
com experiência, pedindo experiência. E eu digo para você, é improvável que a vaga que você viu, ela pede experiência como must, como você deve ter experiência. As palavras que vão ter nessa frase, né, se pedir experiência, ela vai ser desejável, diferencial e coisas desse tipo. Ou seja, se ela falar, por exemplo, né, engenheiro, né, com diploma de engenharia, mas com experiência em projetos automotivos, é um plus, é desejável, é um diferencial. Ou seja, se você tiver alguma experiência com isso, você está ganhando ponto em relação a quem não tem. Ponto final. É só isso, né? Enquanto no Brasil as vagas têm 2, 3 anos de experiência, 5 anos quiçá, né? Aquelas coisas utópicas que você não consegue, se você não tem o primeiro contato, como é que você vai ter experiência para conseguir trazer isso, né? Então, na Alemanha, eles veem primeiro, né, essa experiência como um plus e, detalhe, agora eu vou trazer qual é a visão da Alemanha em experiência. Ela aceita todo tipo de atividade extracurricular como experiência, ou seja, né, eu vou citar mais aqui, mas dando um exemplo, estágios, iniciação científica, né, projetos extracurriculares, voluntariados, todo tipo de experiência que você vai desenvolver habilidades, tá bom? E a gente não fala só de hard skills, a gente fala de soft skills também. Então, por isso que é importante, né, para o mercado de trabalho alemão, que você tenha experiências diversas, né? E por isso que eu consegui minha vaga sem nenhuma experiência na engenharia, experiência como engenheiro, né? E daí quando você conta o que você tinha de experiência, eu tinha estágios e eu tinha iniciação científica e voluntariado, né? Eram as minhas experiências. E tinha a cereja do bolo que eu não sabia que era importante, que eu não coloquei no meu currículo e depois eu descobri que era importante e eu coloquei, que era eu fazia parte de um time né, esportivo, ou seja, um time de atletas, no caso a modalidade era futebol americano. E não importa a modalidade, o que importa é você faz parte de uma equipe, então você sabe trabalhar em equipe, você desenvolveu isso, possivelmente comunicação, possivelmente liderança. Então, essas coisas na Alemanha contam demais. Enquanto no Brasil, talvez eles pensem, se você colocar que joga futebol, né? No meu caso, futebol americano na época, meu Deus, você vai se machucar, então talvez não vou te contratar. Enquanto na Alemanha, não, cara, que legal que você joga isso, né? E eu fiquei extremamente surpreso quando eu vi geral na empresa falando sobre isso positivamente. Enquanto no Brasil eu tinha receio de falar disso, né, até de aparecer com as marcas no braço e tal, né, enquanto eu fazia estágio, né, e é isso. A Alemanha ela tem um approach, né, ela olha diferente para experiência, para a palavra experiência. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do porquê, né, a experiência extracurricular é muito importante para a Alemanha. Basicamente, né, eu falei para vocês que ela tem aí já uma metodologia de ela montar, de ela ajudar esse profissional a crescer, a se desenvolver, certo? Agora, você pergunta, mas por que ela aceita diferentes experiências ou, enfim, né, coisas que talvez nem sejam relacionados à engenharia? E a resposta é porque para a Alemanha, né, quando você desenvolve uma habilidade transferível, você está moldando o seu perfil profissional também. E daí você fala, habilidade transferível, o que é isso? Habilidade transferível nada mais é do que aquela habilidade
que você vai poder utilizar em diferentes áreas, né? Então, um exemplo, comunicação, né? Se você é orador, né, sei lá, num culto, na igreja, numa palestra, se você é palestrante, se você, enfim, né, etc, etc. Se você trabalha essa comunicação em um local, você vai poder utilizar essa comunicação em outro local, ou seja, em outra área. Então, para a Alemanha, quando você desenvolver uma atividade que trabalha habilidades transferíveis, é muito, vamos dizer assim, interessante de você colocar isso na tua aplicação, no teu currículo, principalmente quando isso é vinculado ao seu cargo, ao cargo que você está se aplicando, né? Dando um exemplo, se você for liderar um time, né, e você foi capitão do time no esporte que você praticou. Isso é muito interessante, você colocar essa informação. Se você foi diretor ou, enfim, né, uma posição no Grêmio Estudantil, coisas desse tipo, sabe? Então, quando você traz esse tipo de atividades extracurriculares que você desenvolveu alguma habilidade transferível, você ganha pontos com o mercado de trabalho alemão, tá bem? Vou dar uma pausa aqui para tomar um chá, porque, para quem não sabe, que não estava nas últimas lives, eu estou meio gripado. Tenho que cuidar da voz, e aqui já são mais de 10 horas, então tenho que ir com calma, beleza? Show! Daí você fala, tá, Gerson, entendi, né? Habilidade transferível, né? Eu posso utilizá-la em diferentes locais, né? Mas qual que é a importância disso? A importância é que você, mesmo não tendo experiência com a engenharia, você consegue ser adaptável, né? Você consegue utilizá-la em diferentes áreas, então você consegue provar para a empresa que você tem essa habilidade, mesmo não atuando na área ali do cargo específico ou na engenharia. Você, querendo ou não, você se sente mais confiante, porque você sabe, quando eu for para entrevista, eu posso sim falar que eu sou criativo, que eu sou comunicativo, que eu sou organizado, que eu tenho resolução de problemas, que eu resolvo conflitos, que eu sou líder, porque você consegue trazer, né, situações da sua vida para mostrar e para comprovar para os tomadores de decisão que você tem essa habilidade, né? Quando você traz, né, uma skill, seja hard ou seja soft, você precisa trazer um exemplo, você precisa provar, né, para o recrutador, para o tomador de decisão que você tem ela. Então, um exemplo, né, que é quando você vai contar um pouquinho da sua história, né, tem que ter essa informação, né? Como é que você desenvolveu essa habilidade, né? Você fala que você é criativo, como é que você desenvolveu essa habilidade? E assim por diante, tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: engenheiro sem experiência na engenharia também tem oportunidade na Alemanha, porque aqui eles olham para suas habilidades transferíveis. Agora, quem tem um trabalho, né, quem tem dever de organizar essas informações, né, pensar no que fez na carreira, na vida e colocar isso na aplicação de uma maneira atrativa é você, né? Você é engenheiro, você é engenheira. Então, você já tem a vantagem agora e entendeu que, independente se você trabalhou em empresa de engenharia ou não, ainda assim você tem muitas chances aqui. Só que você precisa mostrar para eles que você desenvolveu habilidades que são, né, importantes na vaga descrita, tá bom? Então eu vou trazer aqui algumas atividades que fazem diferença, né, vamos dizer assim, na hora que você for colocar no teu currículo, ou que você fala, pô, Gerson,
eu realmente não tenho quase nada de experiência. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de atividades que você pode colocar aí para comprovar a sua habilidade transferível, né? E ainda assim conseguir essa oportunidade na Alemanha, né? Eu vou checar aqui nas minhas notas para acelerar o processo. Então, você pode falar que fez um trabalho voluntariado, pode falar que fez esportes em equipe, organização de eventos, grupo de estudo, né? Isso aí com certeza vai mostrar para eles a sua liderança, vai mostrar para ele, né, gestão de projetos, né, que é importante para todo cargo de engenheiro, né? Todo engenheiro trabalha com projetos. Então, todas as atividades que eu listei, ela pode agregar, né, na tua carreira, né, na tua vida profissional, e pode comprovar que você tem experiência nisso, mesmo não tendo trabalhado com projetos de engenharia, tá bem? Show! Você quer comprovar, por exemplo, comunicação e trabalho em equipe, né? Enfim, você pode falar de apresentação em público, você pode falar você fez cursos de idioma que você teve que se comunicar, pode falar de participação de comunidades online, de mentoria, tudo que você, né, teve acesso à comunicação, né? Até, por exemplo, se você foi garçom. Se você foi garçom, você precisa se comunicar, você precisa ter uma escuta ativa para entender, né, o que o cliente quer, né, para entender qual que é a necessidade das pessoas ao redor. E isso, quando você for engenheiro, você também precisa ter. Você vai trabalhar com diferentes clientes, internos e externos, né? Então, habilidades transferíveis são isso, é o poder de você adaptar, né, utilizar isso não só na engenharia, mas também em outros locais, né? Então, use isso ao teu favor, porque aqui é muito mais reconhecido do que no Brasil, tá bem? Por exemplo, se você quer provar que tem resolução de problemas, né, tem um pensamento analítico, né, você pode falar que teve jogo, né, no caso, você tem experiência com jogos estratégicos, com desafio de programação, com reparos e consertos, né, ou que você tem hobbies que são relacionados à precisão, ou seja, né, enfim, coisas que, sei lá, com eletrônica, com montagem, né? Então, essas habilidades que você desenvolve nessas atividades, elas podem ser correlacionadas com as habilidades que você vai desenvolver como engenheiro nesse cargo que você deseja na Alemanha. Então, pense, o que eu fiz na minha vida e na minha carreira, seja estudantil, né, universitária, ou enfim, acadêmica em geral, que eu consigo transferir, né, aquela habilidade que desenvolvi lá para a posição de engenheiro nesse cargo. Isso vai ser muito importante para você que não tem experiência como engenheiro, né, recém-formado ou que nunca trabalhou como engenheiro. É importante, você precisa parar e refletir como, né, o que eu fiz, primeiro, listar o que eu fiz, né, nesse tempo, nesse período aí que me desenvolvi, né, o que eu fiz da minha vida. Depois, né, que você tem esse número, você vai pensar, ok, quais habilidades que eu desenvolvi nessas atividades que eu fiz, né, e como eu consigo correlacionar essas habilidades com a vaga que eu estou aplicando. E é o seu dever colocar isso dentro dos documentos de candidatura para a vaga, né, de trabalho na Alemanha, tá bem? Então, você precisa ter um plano, né? Isso aí é importante, né? Aqui tem muita oportunidade para engenheiro, como eu disse e repito, né? A Associação de Engenheiros da Alemanha passou essa informação há alguns meses atrás que né, estão abertas mais de 148 mil vagas para engenheiro e que eles estão muito focados em trazer engenheiros estrangeiros. Isso aí já é conhecido por anos, porque eles criaram o Blue Card, né, o cartão azul,
né? Isso aí acho que já faz aí praticamente uns 10 anos. Eu preciso revisar essa informação. Só que agora, né, em 2024, eles criaram uma lei de incentivo e baixou a burocracia absurdamente. Então, para vocês terem uma ideia, a gente precisa de um diploma de engenheiro, né, da equivalência, né, a validação desse diploma e de uma oferta de trabalho. Com esses 3 documentos e, óbvio, outras burocracias como preenchimento de formulário e etc., você consegue um visto de trabalho na Alemanha e depois de X anos, pode ser 3, 5 ou 8, dependendo da sua situação, você consegue um passaporte alemão, né? O meu já está encaminhado, né? Eu não peguei ainda porque eu entrei na leva lá de 2000 e bolinhas, né? Então, naquela época, você tinha que ficar 8 anos trabalhando para conseguir, né, dar entrada, né, com algumas exceções, né? E agora, quem entrar no mercado de trabalho agora na engenharia, em geral, vai precisar de 5 anos para conseguir obter o visto alemão. Ou seja, o visto, o passaporte alemão. Ou seja, você vai ser brasileiro e vai ser alemão, né? Quando você entra como engenheiro aqui, você não recebe o passaporte alemão, você recebe um visto de trabalho. Esse visto de trabalho, né, ele passa a ser uma permanência, porque esse visto de trabalho é uma permanência, vamos dizer assim, limitada. Mas como o seu contrato normalmente vai ser ilimitado, né, você vai ter que renovar isso. Quando você passar um certo tempo aqui, você vai receber uma permanência aqui de residência, vamos dizer assim, definitiva, tá? Então, você não vai estar só, vamos dizer assim, registrado como eu posso viver na Alemanha, mas eu posso viver na Europa inteira, né? E trabalhar também. Depois disso, depois de certo tempo, você pode tirar o visto, ou no caso, tirar o passaporte alemão. E daí você tem 2 nacionalidades e vocês sabem aí a quantidade de vantagem, tá bom? Mas é isso, é só um exemplo do poder que é trabalhar aqui, né, como profissional qualificado, como engenheiro, né, e conseguir aí um visto europeu, que a gente sabe que é importante, né, que é forte, por exemplo. Não é obrigatório, você não precisa tirar isso. Eu não precisaria tirar isso, eu já tenho a permanência aqui, eu posso ficar assim, só com o meu passaporte brasileiro e o meu visto de trabalho, mas eu escolhi tirar, tá bom? Então, com certeza quando sair eu vou mostrar para vocês. E é isso. Então, por exemplo, se você quer mostrar aqui, voltando ao assunto, né? Se você quer mostrar aqui que você tem criatividade, tem inovação, né? Fale sobre projetos, aquele que você faz, né? Do yourself, né? Aquele que você faz você mesmo, né? Que cria, monta e etc. Tem oficina em casa, né? Enfim, se você trabalha com artes, design, sei lá, escreve conteúdo, música, tudo que é relacionado a isso mostra que você tem criatividade, né? Que você consegue aí tirar, que você tem aí aquele pensamento fora da caixa, né? Que é muito importante na engenharia também para quem vai criar, desenvolver, projetar algo, tá? Uma solução, por exemplo. E por último aqui que eu listei, se você quer mostrar organização e gerenciamento de tempo, né? Pode mostrar aí que você, sei lá, trabalhou com planejamento de viagens, com gestão financeira pessoal, trabalhou de freelance, né? Porque isso aí tem que ver com gestão de tempo, né? Com certeza, e organização, né? Então, essas coisinhas, essas atividades que parecem bobas, que você fala, cara, sei lá, eu fiz isso aí, mas nem sei se conta. Claro que conta. Agora depende de como você vai vender isso, né? Como você vai contar essa história. E detalhe, uma coisa extremamente importante para alemão, você precisa provar. Então existe, né? Eu até passo para os meus mentorados vamos dizer assim, uma estratégia de você ganhar ponto com eles. É o quê? É fazer uma amostra de trabalho. É como se fosse um portfólio, uma apresentação, uma tabela, um website, não importa. Não importa o que você cria, o importante é você preparar isso antes, né, dessa oportunidade de aplicar a vaga, né? E quando você aplicar, você deixar isso
disponível para eles, para que você comprove que você tem aquilo que você está falando, que você consegue desenvolver aquilo que você trouxe na sua documentação de aplicação a um trabalho na Alemanha, né? Parece trabalhoso? É um pouco, mas a gente está falando de um trabalho que começa ganhando 20 a 23 mil reais por mês. Então, acho que vale o esforço, né? Acho que vale o comprometimento de você olhar para a tua carreira, refletir sobre o que você fez, preparar a documentação e vir com tudo para conseguir a sua oportunidade aqui, né? Show! Eu acho que, em geral, eu já abordei o escopo, né, do que eu queria, né? E eu vou abrir aí para perguntas, se vocês tiverem alguma coisa relacionada à experiência prévia, né, vindo do Brasil para se aplicar à Alemanha, né? O que vocês tiverem em relação a esse tema, por favor, pergunte, né? E quando não tiver mais pergunta, a gente encerra, tá? Eu vou olhar aqui se vocês perguntaram alguma coisa. Tá, um pouquinho. O Alberto Hertz perguntou: oportunidade de engenharia em rádio e TV. Interessante, Alberto. Eu, pessoalmente, eu nunca pesquisei sobre isso, né, porque não é a minha área, mas eu acredito que tem, assim, né? A sugestão que eu trago para você é: vai na rede social profissional, seja LinkedIn ou Xing, as duas mais importantes aqui, e coloca a palavra-chave rádio, TV, engenharia, Alemanha, e veja aí quantas vagas vêm. Detalhe importante que eu vou explicar no evento Você Engenheiro na Alemanha. Normalmente, quando a gente utiliza exatamente o nome do nosso curso, da nossa especialidade, por exemplo, engenheiro mecânico, vem algumas vagas, talvez venha 50, talvez venha 1000, só que não são exatamente as vagas que a gente procura. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito generalista. Você precisa colocar o que exatamente você quer trabalhar. Vou dar um exemplo. Eu amo trabalhar com máquinas e ferramentas. Para quem lembra aquela aula lá, chata para alguns, que é, né, fabricação por usinagem, né, usinagem CNC, comando numérico computadorizado, é exatamente isso que eu trabalho, né? Eu amo isso. Então, o que eu coloco? Eu coloco engenharia e coloco a palavra CNC, ou coloco a palavra máquinas, ferramenta. E isso começou a trazer as vagas que encaixaram com o que eu buscava, que era engenheiro de aplicação, engenheiro de campo, engenheiro de serviços, enfim. Entenda que se eu colocasse engenheiro mecânico, eu não ia achar o que eu queria. Agora, eu descobri com palavras-chave que o meu título aqui é outro. Então, Alberto, se você procurar engenharia em rádio e TV e não achar nada, começa a brincar com essas palavras para ver se você consegue encontrar algo específico que você busca, tá bom? Ó, eu leio linha a linha, então o Alberto falou embaixo: eu sou engenheiro eletricista, especialista em TV. Então, legal. Coloca essa combinação que você vai talvez ver mais informações sobre isso, tá bom? Vamos lá. Samuel: estou quase finalizando minha graduação, estou procurando na minha universidade a oportunidade de estágio e intercâmbio na Alemanha. Como faço para ser contratado logo após o estágio? Primeiro de tudo, né? Você vai ter que combinar aí esse estágio com o período final da graduação. Parece óbvio, mas é importante, porque às vezes eu já vi gente que poderia ser contratado aqui e por não ter terminado a graduação no Brasil não conseguiu ser contratado, né? Depois, né, acho que deu certo, mas é isso. Você tem que ter o diploma de engenheiro para conseguir, né? Tá. Então, o que você tem que fazer é toda a preparação que eu trago para vocês.
no evento Você Engenheiro na Alemanha, né, que vai acontecer aí entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro, eu vou explicar, né, quais documentos vocês precisam preparar, né, e aonde encontrar eles, para que vocês já tenham meio que a base pronta. E quando vocês, né, se por acaso, Samuel, eu espero que sim, você consiga a sua oportunidade de estágio, né, você vai ter essa base de documentos e vai precisar só juntar aí, né, como disse, o diploma, a equivalência do diploma e a oferta de emprego, tá bom? Detalhe, para aplicar a uma vaga aqui, seja uma vaga de engenheiro ou de estágio, você precisa de documentação alemã, ou seja, documentos de candidatura no formato alemão, né? Currículo, não é brasileiro, né? Carta de apresentação, não é brasileiro, né? Carta de recomendação, formato alemão, certificados traduzidos, amostra de trabalho, tudo isso faz a sua candidatura ficar mais forte, tá? Então, se você não sabe o que eu estou falando, apareça no evento Você Engenheiro na Alemanha, que lá eu vou explicar com mais detalhes, tá bem? Show. Legal. O Caio falou, sou recém-formado. Não há problema nenhum, Caio. Né? Seja recém-formado, seja experiente, aqui tem oportunidade, né? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, vai ser uma doideira isso aqui. Eu tô abrindo aqui o LinkedIn, eu nem sei virar essa tela aqui, ó, mas eu vou tentar. Virei. Ah, não vai dar, tá muito pequeno. Tá, você não tem que acreditar em mim. Então, eu só queria mostrar para vocês o seguinte, e façam essa pesquisa aí, tá bom? Que depois vocês entram no LinkedIn e pesquisam engenheiro júnior ou junior engineer, e vocês vão ver que as vagas, né, que pedem experiência, elas falam desejável, é um plus. Elas não falam você tem que ter experiência, senão você não consegue a vaga. Elas não falam isso. Aqui na Alemanha eles têm noção do que eles, né, que júnior não tem experiência. Então, e a experiência que eles falam é exatamente o que eu trouxe para vocês. É daquela com atividades extracurriculares, tá bom? Lucas Ladeira falou, cara, tava vendo no site da Anabim que meu curso, que é Engenharia de Controle e Automação, tinha a quantidade de créditos necessária. No entanto, a minha faculdade não aparece lá. Tem problema? Lucas, primeiro, você tem certeza que sua faculdade não aparece lá? Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes, e eu já fiz essa pesquisa lá no começo, eu não conseguia achar a minha faculdade, né? Por quê? Porque eu pesquisava lá, sei lá, a sigla dela, UFSC, já não achava, eu falava, pô, não tá. Mas ela tá o nome e tá em inglês, né? Acho que tem em português também, enfim. Quem fez a curadoria ali do banco de dados, da Anabim, né, tem que dar uma trabalhada. Tem que botar mais esforço. Então, o que eu falaria para você, Lucas, vai na pesquisa e pesquisa pela localidade, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Sua faculdade é em São Paulo, capital. Então você coloca lá Brasil, São Paulo, e daí vai buscando essa informação bem legal até ver que você olhou todas as faculdades que estão listadas e não está a tua, tá? Você falou aqui, posso ter visto errado, minha faculdade é a UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Talvez tenha visto no lugar errado ou não, sei lá. Então, reveja direitinho, com calma. Se a sua faculdade não estiver lá, você vai precisar entrar com um pedido de validação no ZAB. E isso custa 208 euros, se eu não me engano, tá bom? É só fazer a conversão, o euro tá 6,15, então é fazer 208 vezes 6,15, tá? Se a equivalência, né,
Se o nome estiver lá, você não precisa pagar nada, porque alguém já fez isso por você, né? E precisa sempre de um primeiro, do guerreiro que abre a floresta no peito. Então, se a sua faculdade está lá, o seu curso está lá, alguém já fez isso, né? Alguém já pagou a taxa, ou de alguma forma a faculdade conseguiu lá o contato com o governo alemão e está lá. Agora, se não estiver, você tem que entrar, fazer um pedido e você pagar esse valor, tá bom? É isso. Luan Souza, tenho 31 anos, tem algum problema com relação à idade? 31 anos, rapaz, eu tô quase 40. Ó, pra você ter uma ideia, eu vim pra Alemanha com 28, né? Então, não tem problema nenhum. Né? Eu tenho certeza que até profissionais aí de 55 anos, né, conseguem oportunidades, né? Acho que acima de 45 anos, a única coisa que eles querem saber é se você já tem um plano de aposentadoria. Porque a Alemanha, ela é muito certinha. Ela quer saber se o profissional ele já está pensando na aposentadoria para quê? Para que o profissional não fique dependendo só do governo alemão. Ele não quer gente que queira aí só ficar mamando nas tetas. Ele quer gente que produza e, claro, se vai precisar de assistência, vai ter assistência. Mas não é só ficar ali, né, sugando. Então, eles querem que você tenha um planejamento, né, quando você já tem uma certa idade, para que tudo ocorra bem na sua velhice, no seu descanso aí como aposentado, tá bom? O Flávio perguntou, faculdade privada tem também? Cara, na Anabim, né, estão todas as faculdades do Brasil listadas, né, se algum profissional, né, um engenheiro formado, fez esse processo. Então, tem faculdade, como que é? Comunitária, tem privada, tem né, privada particular, tem pública, federal, tem tudo, só olha lá, tem todas. Se eu não me engano, eu já olhei algumas, né, alguns nomes bem famosos, assim, de privada e, enfim, eu vi todos, tanto das federais quanto das privadas, eu vi todos lá, tá? Então, dá uma olhada com carinho, que provavelmente a sua universidade está lá no site da Anabim, tá? Lucas Ladeira, tem alguma cidade que você recomenda para focar mais nas vagas por lá, por aqui, no caso, na Alemanha? Não tem. Por quê? Porque, primeiro, depende muito do teu gosto, né? Se você... como, por exemplo, eu moro em Arnhem, né? Arnhem é uma cidade universitária pequena, divisa com a Holanda e com a Bélgica. Né? Então, eu dou um passo para a direita, caio na Holanda. Eu dou um passo para a esquerda, caio na Bélgica. Né? Mas tem gente que não gosta de uma cidade mais tranquilinha, gosta de fervo, gosta de bagunça. Então tem que ir para cidade grande, tipo Colônia, Frankfurt, Düsseldorf, Munique, enfim, Hannover, cidades grandes, tá? Então depende muito do que você busca, né? Outra coisa, depende também, né, da empresa que você está mirando, da área de atuação que você deseja, né, trabalhar e etc. Então é muita coisa, tá bom? Então eu não diria para você, olha para cá, porque é melhor. Não, é você que precisa pensar, Gerson, para mim seria legal, dando exemplo aqui, tá? Eu sou um cara que gosta de viajar. Pô, então você pode pensar ou numa cidade que faz fronteiras com outros países ou em um local perto de aeroporto. Por quê? Porque se eu gosto de viajar, então, né? Então, assim, essas coisas, tem que pensar nesses detalhes que faz diferença aí em você se sentir bem. Porque na Alemanha tem um work-life balance muito bom. O que é isso, né? É um balanço entre a vida profissional e a vida pessoal. Então você vai ter vários dias de férias, vai ter feriado, vai ter muita coisa. Então você vai precisar aproveitar isso. Então é bom pensar direitinho, tá? Beleza, vamos lá. Rodrigo, recebi contato de uma empresa hoje e era para início imediato. E daí não tem mais nada. Tá. Então, Rodrigo, qualquer coisa escreve mais aí ou me escreve no inbox, tá bom? Governo alemão fornece algum incentivo financeiro
Eu não sei do que você está falando, Caio. Eu preciso que você explique melhor qual incentivo financeiro você espera. Eu não entendi. O Lucas falou, cara, sou de Manaus, atualmente eu estou fazendo estágio na BMW, fábrica de motor. Tu acha que a minha experiência em uma empresa alemã pode influenciar positivamente? Com certeza, né? Todo tipo de conexão com a Alemanha vai te favorecer. Isso não quer dizer que quem não tem conexão não vai ter vantagem. A pessoa precisa, o profissional, o engenheiro tem que pensar o que na minha carreira, né, o que eu posso trazer para me dar suporte e me deixar, né, com um diferencial em relação às pessoas que estão se aplicando, né? Sempre vai ter gente melhor que você em alguma coisa, mas alguma coisa você vai ter que ser melhor que alguém. Então você precisa achar isso, né? Na minha época, né, eu não tinha alemão e meu inglês era quebrado. Só que eu tinha conhecimento de CNC, de máquinas e ferramentas. Por quê? Porque eu fiz Senai, né? Porque eu trabalhei como operador de máquina. Então, a minha vantagem era isso. Então, eu tinha que trabalhar isso. Eu precisava mostrar isso. Então, cada um traz a sua fortaleza. Você precisa fazer isso, tá evidente, tá? E, óbvio, trabalhar nas fraquezas. E o que eu trago aí, eu vou falar no evento, né? Você engenheiro na Alemanha, né? Se você não se inscreveu, vai no link da bio, depois da live. O que eu trago você precisa mostrar adaptabilidade. Aqui eu já estou dando um spoiler. Se você quer trabalhar na Alemanha, você precisa mostrar que está se aproximando da cultura alemã, está estudando, está olhando para ela. Você precisa mostrar isso. Ah, Gerson, mas eu preciso então falar alemão? Não. Você precisa mostrar que está olhando para isso. Eu vou falar para vocês como. Mas você não tem como provar para a Alemanha que você deve ser contratado se você não provar que está ali disposto a mudar. Né? Imagina, você vai sair do Brasil a 10 mil quilômetros daqui da Alemanha. Você tem que provar para eles que você quer fazer isso de verdade. Você precisa provar, né? Então, trabalhe nessa adaptabilidade. Essa palavra que é primordial no seu processo de aplicação, tá bom? Qual tipo de... Nathan, qual tipo de visto devo buscar se vou fazer estágio? Posso trocar o visto ao fim do período de estágio? Depende muito, tá? Existem alguns tipos de vistos para quem vai fazer estágio. Normalmente, quando você faz um estágio, né, você está ali num vínculo com a sua universidade, né, com a sua instituição, né? Se não tiver com vínculo, daí você precisa buscar qual que é o visto que você tem acesso. Por que eu tô falando isso? Porque tem alguns vistos que dependem da sua idade, né? Depende de período que você quer ficar, depende de comprovação de renda. Então, é difícil falar do melhor visto para você. O importante é você entender, né? Tem vários vistos e, dependendo do teu perfil, terão oportunidades para você se aplicar ou não, tá bom? E em relação ao que você falou, ao final do visto, eu posso conseguir, né, do estágio, eu posso conseguir trabalho? Até você pode, mas se você vai conseguir fazer isso na Alemanha, é uma ótima pergunta, porque, acredite ou não, dependendo da cidade que você está, você pode ou não. Então você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem comum. Você está aqui fazendo um estágio e conseguiu um emprego, porque essa cidade X não permite, você precisa voltar para o Brasil, se aplicar de lá pelo consulado, no caso, pegar a documentação, se aplicar e depois voltar para a Alemanha. Pô, que burocracia! É isso. Algumas cidades permitem, alguns vistos permitem que você faça aqui na Alemanha, outros não. Então você precisa voltar. Mas isso não quer dizer que você vai perder emprego, é só conversar. Na Alemanha as empresas são super, né, comunicativas e tete a tete, são reais, não são
aquele draminha que tem no Brasil. Ah, tem que começar agora, ah, não vai dar, então acabou, perdeu o emprego. Não é assim, não é assim. Eles são, enfim, são inteligentes, né? Não tem essa patifaria que tem no Brasil, não, tá bom? Flávio perguntou quanto em caixa necessito para ir. Você tá falando quanto dinheiro você precisa? Eu vou saber, Flávio. Me explica o que você tá falando. Por exemplo, Gerson, consegui um emprego. Preciso de quanto para ir? É isso? Se for isso, você tem que pensar. A empresa te ajuda no relocation? O que é relocation? É essa mudança para a Alemanha, né? Ou seja, a empresa ela vai dar suporte para você, né? Trazer, sei lá, as suas tralhas, suas malas, o seu cachorro, o seu gato, sua esposa, sua família. Ela vai dar o suporte para você? Sim ou não? Eu não sei disso. Algumas empresas dão, outras não. Então, dependendo disso, você vai precisar de menos dinheiro se ela dá o suporte, tá? Outra coisa, ela vai dar suporte para achar a moradia aqui ou você vai ter que achar por você mesmo? Ela vai dar o suporte. Por exemplo, ela tem hotel, né? O meu mentorando, Marcelo, né? Ele passou numa empresa em Stuttgart e a empresa tem hotel. E ele ficou hospedado lá algumas semanas, depois conseguiu, né, um apartamento com o suporte da empresa e conseguiu isso tranquilo, entendeu? Então é assim, depende muito da empresa que você se aplica, depende muito da situação, né, que você está. É muito difícil, não existe algo fechado aqui. O que eu falo é, você precisa se atentar, né, a isso e você precisa perguntar. Na entrevista não tem essa de, será que eu pergunto isso? Será que vai ficar mal? Você tem que perguntar. Na Alemanha, se você perguntar, você tem uma resposta. Se não perguntar, possivelmente você não vai ter, né? Não vai sair de graça, você vai ter que falar, tá? Vou tomar um chá aqui. Então, entenda, aqui é direto, né? A comunicação é papo reto. Não é que nem no Brasil, dando exemplo. Sei lá, vamos lá, vamos tomar uma. Sei lá, talvez, vou pensar aqui e te dou um retorno. Não tem isso aqui. É tipo assim, vamos tomar uma? Bora. Ou vamos tomar uma? Não. É ponto final. É isso em Alemanha. Vocês vão aprender quando vocês chegarem aqui. Eu já estou trazendo isso para vocês entenderem. É óbvio que, né, tem casos e casos, né? Não é sempre assim, 100%, mas em geral eles são bem francos, são bem verdadeiros. E isso para mim é muito bom. No começo, eu achava que era grosseria, que eu achava, como assim? Mas no final das contas você pensa, cara, é muito melhor. Você tem a resposta na hora. Você não precisa esperar, né? Você não vai ter um dia inteiro aí esperando uma resposta depois ser negativa, talvez. Vai ser na hora, né? Eu lembro até hoje, né, que eu tava pedindo para renovar o estágio, tá? E eu perguntei se eu queria renovar o estágio, né? Eu falei, queria renovar o estágio. E o meu chefe falou, não, porque eu acho que, sei lá, enfim, vão dar oportunidade para outra pessoa e não. Tipo assim. Então, essa pegada, é nos dedos. Mas assim, cara, né, a gente entende um pouquinho, porque a cultura é diferente, mas depois que a gente entende, né, tá um pouquinho aqui, a gente, pra mim é o melhor jeito de comunicar, é ser verdadeiro, é você olhar pra pessoa nos olhos e ser totalmente verdadeiro, né, óbvio que você não precisa ser grosso não é grosseria, mas é verdadeiro, cara, tô sendo sincero, não quero fazer você perder seu tempo, eu não quero perder meu tempo, tá bom? O Lucas falou, acabei de achar minha faculdade dando uma pesquisada melhor. Agora só tenho que entender esse monte de informação que ele mostra. É isso aí. Se tiver um H+, Lucas, quer dizer que já é equivalente. Então, se tiver H+, você vai ter o seu diploma, vai ter a equivalência, daí só falta a oferta de emprego. E o só falta, daí que vem o desafio, né? Porque daí tem todos os detalhes do mercado de trabalho. Mas aparece lá no evento que você vai entender um pouquinho mais, tá bom?
Se você não está inscrito, link na bio, fechou? Lucas, qual o melhor jeito de aplicar as vagas? Muitas das vagas no LinkedIn não aceitam quem não tem passaporte europeu. Então não aplica elas. Existem 148 mil vagas. Você vai olhar para as vagas que querem gente com passaporte europeu, nem liga para isso. Só foca nas vagas que não pedem isso. Acho que isso é minoria que pede isso. Quem pede isso tá perdendo um profissional qualificado, tá, Lucas? Então, melhora a sua pesquisa aí, porque existem muitas oportunidades de trabalho para engenheiras na Alemanha, né? Isso aí de passaporte, enfim, tem que poder trabalhar na Europa, só a empresa que ainda não entendeu, né, a importância e vai ver o prejuízo daqui a pouco, tá bom? Então, é isso. O Lucas falou que a faculdade dele tem sim o H+. Show, Lucas? Então, como eu falei, você está com o diploma na mão, uma equivalência de diploma com H+, no site da Anabim. Agora é focar em entender o mercado de trabalho alemão e receber oferta de emprego, né? Galera, é isso aí. E aí, mais alguma dúvida ou bora fechar hoje? Né? O tema de hoje foi experiência, né, prévia para trabalhar na Alemanha. Né? Eu mostrei aqui para vocês que não precisa de experiência. No caso, qualquer atividade extracurricular, né, conta como experiência aqui na Alemanha e que você precisa focar nas habilidades transferíveis. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo de aplicação para uma vaga como engenheiro, como engenheira na Alemanha, tá bem? E então, para finalizar aqui, eu vou lembrar vocês que amanhã a gente vai falar um tema extremamente importante, que é como sair do Brasil e imigrar de forma segura como engenheiro na Alemanha, tá bom? Então, para você que não se inscreveu no nosso evento Você Engenheiro na Alemanha, né, após essa live aqui, vai no link da bio, se inscreve, você vai receber um e-mail de confirmação, tem grupo de WhatsApp também, lá a gente vai mandar PDF e algumas surpresas, tá bom? Mas se ligue, é muito importante que você compareça nesse evento, porque lá eu vou mostrar os primeiros passos para você conseguir entender como conquistar a sua vaga de engenheiro, de engenheira na Alemanha, tá bom? A Wesley perguntou aqui, vou responder a última aqui antes de finalizar. Wesley, como saber se a instituição que estudei é válida na Alemanha? Wesley, você vai entrar, eu vou escrever aqui, ó, pesquisa isso aqui no Google, Anabim, pesquisa isso aí no Google, você vai achar, né, um KMK Anabim, clica lá, vai estar em alemão, você traduz, coloca lá, botão direito, traduzir, no Google Chrome, você pode usar isso. Você vai lá, pesquisa a instituição, né, no Brasil, pesquisa o nome da instituição, ou vai pelo local, sei lá, se ela for em Florianópolis, coloca lá Florianópolis e pesquisa cada instituição até encontrar a sua. Se ela tiver um H+, quer dizer que ela é equivalente a uma instituição, e seu curso também estiver lá, quer dizer que seu curso é equivalente a uma formação alemã, e isso quer dizer que você já tem quase tudo para conseguir uma vaga aqui, que é um diploma universitário de engenheiro e uma equivalência de diploma. Daí só vai faltar uma oferta de emprego. E daí você vai aprender mais detalhes no evento que vai acontecer entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro. Beleza? É isso, galera. Gratidão pela presença de todos, gratidão pelas perguntas, né? Não esqueça, amanhã a gente vai falar como imigrar da forma mais segura possível, estando do Brasil aí, né? E conseguir uma vaga na Alemanha, tá? Gratidão, fique com Deus, a gente se fala. Um abraço.